universo. Portanto, quando eu fui para a faculdade, depois no final do curso teria que escolher uma área para fazer o estágio profissional. Não sabia, um amigo tinha vindo de um congresso no Porto, o primeiro de sexologia cá em Portugal, e vinha super entusiasmado com as pessoas e tal, e com a possibilidade dele ir a fazer o estágio dele também profissional, académico na altura, para a consulta de sexologia do Hospital Júlio de Matos. Pronto. E o entusiasmo era tão grande que me contagiou, e eu, como estava indecisa entre várias áreas, disse, ok, eu também vou. E fui, assim, um bocado à maluca, aliás, os dois sentimos, ele mais consciência porque tinha estado num congresso, mas eu claramente, assim, um bocadinho tipo por impulso, e porque achei, eu funciono às vezes assim, acho que é qualquer coisa, sim, bora lá, nos vemos. Pronto, e depois fui fazer entrevista para ver se era possível, gostei escolheram, pronto, e comecei então aí a acompanhar outros psicólogos da consulta de sexologia, e comecei a achar que de facto senti uma empatia profunda pelas pessoas, compreendia, senti-me profundamente à vontade sobre a temática da sexualidade, com temas às vezes até bastante complicados, e percebi que as pessoas reagiam bem à forma como eu me expressava e tal. E portanto foi o começo, foi assim neste caso, e depois fui continuando, pronto, depois fui por aí fora. Sim, só de psicologia, área clínica. Na altura, até quando decidi ir para a psicologia, trabalhava no teatro, porque eu queria ser atriz. O curso era assim uma coisa mais de vontade de aprender mais do que de seguir uma carreira como psicóloga, mas depois as coisas acabaram por efetivamente saltar para esta área, e pronto, e portanto deixei a carreira de atriz para me empenhar na carreira de psicóloga. Sim. Foi preciso depois fazer uma formação, portanto eu comecei, ao contrário do que se calhar agora se pede às pessoas que vão para esta área, comecei pela prática, que portanto eu fiz o curso de Psicologia, de facto nós abordámos assim a passar questões relacionadas com as dificuldades sexuais, mas só mesmo a formação que era dada dentro daquele serviço, estava à frente na altura o Dr. Afonso de Albuquerque, que morreu este ano infelizmente, e ele, pronto, havia ações de formação dentro, mas acima de tudo era fazer o acompanhamento, e depois quando eles achavam que nós já tínhamos capacidade para fazer acompanhamento sozinhos de pessoas que recorriam ao serviço, então sim, nós começávamos, e portanto comecei pela prática, e posteriormente depois fiz o mestrado de sexologia, porque sentia falta também dessa parte mais teórica, mas sempre continuei, quer dizer, a minha vida foi sempre saltitando um bocadinho entre várias coisas que fazia em simultâneo, mas efetivamente era preciso juntar a formação, e depois temos de ter consciência de uma série de coisas. Depois também fiz uma formação na área da terapia familiar e conjugal. Significava, para mim, era extremamente importante ter todo esse lado sistémico, ou seja, de encarar as situações não como uma coisa particular. Ok, tens um problema sexual, portanto vamos resolver este problema sexual, o mundo está a acabar, a pessoa está deprimida, tudo está a correr mal e tu não ligas a isso. Não, eu tenho sempre uma intervenção do ponto de vista sistémico. É preciso ver o que é que está a passar, a nível profissional, familiar, financeiro, tudo para poder-se fazer uma ajuda, sim, direcionada para uma área da sexualidade, mas também da conjugalidade quando ela existe, se houver um casal, e portanto temos de ter, e essa formação foi fundamental também, portanto no fundo é uma formação que é mais 5 anos, feita pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e Sistémica, e portanto fiquei com esta formação que me permite ver casais, ver famílias, mas acima de tudo conjugar aquilo que vem da área da sexologia, especificamente e mais dirigido, que não é sistémica, também é sistémico de alguma forma, mas pronto, mas com as duas formações juntar e tirar partido destes dois mundos e juntá-los, e portanto eu acho sempre que é fundamental numa intervenção na área da sexologia esta dimensão. Aliás, eu acho que elas deviam estar integradas, e ainda tentei juntar, mas pronto, depois são as capelinhas e tal, mas é fundamental esta junção, porque
nós temos que ver as coisas como um todo e não como uma coisa única e resolvemos, está bem, vamos ajudar, efetivamente, mas as coisas depois voltam onde estavam, mais ou menos. É uma energia, de facto, a saúde sexual, a importância desta vivência de uma sexualidade feliz, de facto, depois tem impacto. As pessoas às vezes valorizam o sexo como uma coisa que é menor, mas faz parte deste todo fica equilibrado quando as coisas estão bem a esse nível e o estar bem não significa ter sexo todos os dias, nem pouco mais ou menos, significa a pessoa ter a sensação de que quando está na interação, mesmo não esteja com outra pessoa, mesmo individualmente, que se sente tranquila relativamente às suas questões. É um tema que é sempre cheio de tabus e preconceitos. Nós somos filhos, somos netos de alguém e, portanto, e principalmente as mulheres em Portugal incutiram-lhes muitas questões relacionadas com a sexualidade, com o seu corpo, com a exposição do seu corpo, com o perigo do macho homem que lhes vai tirar e não sei o quê, porque são todos assim, ou com o facto das mulheres eventualmente não poderem ser tão ativas, terem tanta iniciativa porque parece mal e, portanto, ficarem sempre só receptivas. Portanto, há uma série de barreiras que foram criadas às mulheres, principalmente às mulheres, que ainda existe, não é? E que faz com que depois a vivência da sexualidade também esteja sempre com estas preocupações associadas e, portanto, uma das questões principais daquilo que eu sinto sempre necessidade de fazer é tentar desmistificar uma série de coisas, explicar coisas que às vezes parecem tão simples que deveriam ser aprendidas desde pequeno, mas que não são explicadas porque não se fala dessa questões sobre a culpa, sobre fazer fretes no sexo. As mulheres portuguesas, parece que todas elas fazem frete a bem da relação, do amor, de coisas assim, e depois é que fica tudo disfuncional, não é? E há uma série de coisas que se estivessem interiorizadas na maior parte das pessoas, eu acho que elas ficariam claramente muito mais equilibradas e teriam uma vida sexual mais feliz, conjugalidade mais feliz, seriam muito mais felizes nos seus locais de trabalho, muito mais felizes em família, com os amigos, e seria tudo um proveito imenso. Mas pronto, mas é um trabalho um bocado, às vezes, inglório, porque depois é um tema que não se fala. Fala-se muito sobre sexo, mas não se fala sobre aquilo que se calhar é o essencial do sexo. Faz-se um folclore e depois coisas que são mesmo essenciais, não tem a ver com valores, tem a ver com de compreensão, de desbloquear, de desmistificar. Às vezes essas coisas não são faladas e seriam essenciais para que fôssemos todos mais felizes. Eu queria ser várias coisas, pronto, basicamente a primeira coisa que eu queria ser era ser pintora, artista plástica, fazia desenho à vista, desenhava gatos, não sei o quê, diziam-me que eu tinha muito jeito, ia acumulando os meus desenhos, acabei por ir também para a Escola António Rui, que era uma escola de artes, com esse propósito. Ali a meio do caminho comecei a ter aulas de piano e queria ser uma ótima pianista, melhor de todas, agora era bom, e tocava piano, mas depois não tinha muita paciência para as escalas dos arpejos, portanto gostava era das melodias e tal, e pronto. E achei que ia ser uma grande pianista, mas depois era preciso mesmo horas e horas de grande estudo e, portanto, não cheguei a ser uma grande pianista, nem uma média, se tão bom. Tenho o piano lá em casa, toco de vez em quando, recentemente até afinei o piano porque ele estava completamente desafinado, com o intuito de começar a voltar a ter aulas, começar a tocar todos os dias, ainda não aconteceu, porque com este projeto tem sido um bocadinho complicado. E pronto, portanto não foi... E atriz, na adolescência, achava que era uma forma eu era muito reservada, muito tímida e quando comecei a fazer cursos de workshops, de coisas de teatro, à data, não é? Portanto, há 500 anos atrás, conseguia-me expressar e não só chorava, como ria, era assim uma espécie de uma catarse da minha timidez e tal, e depois pensei, não, isto é uma oportunidade e portanto pensei que ia e acabei por ir a um casting no Teatro da Barraca na altura, entrei e entrei, era novinha, acho que tinha 18, ou não sei se já tinha 18 e profissionalizei-me dentro deste grupo de Teatro da Barraca que na altura estava a construir uma peça que se chamava O Baile que era baseado num filme do Héctor Scola.
mas era sobre a realidade portuguesa. Então foi uma peça onde eu me estreiei, era tudo dançado, era assim uma coisa muito engraçada e tivemos que aprender, eram muitas pessoas em cena, conheci muitas pessoas que são minhas amigas agora. Foi assim uma coisa extraordinária na altura. Durante 2 anos estivemos em cena, fomos pelo mundo com aquela peça a vários sítios, nomeadamente porque como era tudo muito dançado, qualquer pessoa compreendia aquela peça e pronto, depois continuei por aí. Fui para o Teatro da Máscara, criei também um grupo de teatro que era a Meia Preta, que era exatamente especializado em teatro da máscara, de comédia dell'arte. E depois fiz várias coisas, coisas na altura, mas ao mesmo tempo tinha entrado na faculdade, no ISPA, e comecei a fazer em simultâneo. Depois houve ali um acontecimento forte da minha vida que me fez obrigar a ter que decidir um caminho e acabei por decidir o caminho da psicologia. E a representação ficou... Depois é difícil conjugar aquela coisa, o melhor dos dois mundos. Foi um corte, portanto, essa situação foi também bastante intensa. Pronto, estou tentando contar o que é. Mas, pronto, basicamente, meu pai morreu no dia em que eu tinha que estrear uma comédia. Pronto, e foi assim esta parte... Mas, pronto, e foi impactante ter que sair de um velório, ir fazer uma estreia, voltar para o velório, enterrar o meu pai no dia seguinte. Eu acho sempre que foi o momento em que eu comecei claramente a aprender mais para a psicologia. Também, nessa altura do curso, era cadeiras mais práticas. Tudo que era extremamente maçudo e teórico e estatística, não sei o quê, eu tinha mais aborrecimento. Eu sou mais prática da ação, quero ver as coisas e, portanto, quando isso começou a acontecer, quando saltei mesmo para a parte clínica, sentia-se mesmo o reconhecimento que sentia, por exemplo, num palco em que nós recebemos aquelas palmas todas e que aquilo é muito gratificante durante o espetáculo, mas também no final. Não tenho palmas quando dou uma consulta, como é óbvio, seria um bocado ridículo, mas sinto aquele retorno de ter feito algo e perceber que aquela pessoa que está à minha frente se sente muito melhor e que está grata por isso, ou mesmo não se sinta melhor, que percebe que pode contar comigo e portanto, é uma espécie de satisfação muito semelhante. E felizmente eu encontrei isto, porque depois é difícil a pessoa sair de um mundo em que de repente é muito particular o mundo do palco, principalmente do teatro, e depois ir para um mundo que é outro, distinto, e portanto eu acho que não, confesso que nas primeiras vezes ia ver, sei lá, colegas ao teatro e ficava assim com um sentimento de tristeza e assim de inveja mesmo, assim, inveja má, tipo, eu queria, mas porquê que eu... Mas passou-me rapidamente, agora vou ao teatro, não tenho qualquer sentimento, fico sempre muito comovida quando ouço palmas, é uma coisa que eu tenho que é terrível, às vezes só de pensar em palmas fico comovida, é uma coisa terrível, mas é mesmo... Eu estou a falar, porque é tipo um espetáculo, seja que for, se ópera, se for um espetáculo de música clássica, eu gosto muito de música clássica, o que for, as palmas criam-me assim uma espécie de uma ativação de entusiasmo e fico mesmo emocionada. Realmente só parece aqui uma psicóloga para explicar isso, não é? E pronto, mas depois de repente entro então para toda esta nova fase de clínica, depois fui estudando e a vida seguiu. Claro que houve ali um momento, que é um momento em que, apesar de eu já estar a trabalhar há muitos anos nesta área, que de repente me dá uma certa visibilidade quando me convidam para fazer um programa na TV na altura. Eu acho que na altura, e como vejo às vezes quando ver alunos, porque já dei muitas aulas, ir para o curso de Psicologia é uma espécie também de gosto por aquilo que seria ser um terapeuta, mesmo que a pessoa não compreenda e de alguma forma tem uma ilusão profunda, não é? Houve uma altura que as pessoas achavam que acabavam o curso de Psicologia e transformavam-se em psicanalistas. Na altura era o que estava mais em vigor, era a psicanálise. Aliás, o ISPA era muito orientado para esse lado dinâmico, que não é a minha área. E então, eu acho que há um misto entre esse lado do ajudar, que eu acho que isso eu tenho em mim, essa ideia de ser por um lado empática com as pessoas e por outro lado
gostar de ter um papel desse género, não é? De ajudar o outro e, portanto, reconhecer-me no curso de Psicologia. Por outro lado, tinha a ver também com uma certa compreensão de mim própria, que também é um erro, porque também não se vai para a Psicologia para se compreender, mas pronto, enfim, era a ilusão de uma certa inocência e porque tinha tido uma cadeira de psicanálise na escola secundária que tinha sido muito interessante, muito bem dada, e porque depois são um bocadinho os professores que nos motivam, se calhar às vezes, mais do que outra coisa qualquer, é tipo, se há ali um mentor que nos influencia de uma forma muito interessante, a gente segue esse caminho, talvez. Pronto, foi por aí. Eu acho que houve uma mudança grande e ao mesmo tempo não houve mudança nenhuma. O que é que isto quer dizer? As pessoas agora procuram ajuda mais facilmente, não é? Antes, quando eu comecei, agora, há uns 20 e tal anos atrás, as pessoas tinham um pudor de ir à consulta, era a última coisa que faziam. Antes de ir a uma consulta, o que é que faziam? Faziam tudo, não é? Iam ao hotel, iam de férias, compravam lingerie, com muita vergonha tentavam ver se havia algum brinquedo sexual, que também não era o que acontecia agora, que agora está em todo lado e parece que é a solução de todos os casais, que também é outra falácia, mas pronto. E efetivamente as pessoas passaram a ter mais facilidade em pedir ajuda, por um lado, menos tempo ao mesmo tempo menos paciência para aguentar a dor, ou seja, a gestão da frustração é muito menor, não é? Portanto, enquanto que se calhar os casais daquela altura tinham ainda todo o discurso do casamento para o resto da vida, de aguentar algumas coisas porque fazia parte do casamento, não gostas mas tens de dar um jeitinho, e, portanto as questões relativamente ao sexo, nesse tempo isto era muito evidente e naquilo que eu acho que não mudou é que eu continuo a ver este cenário, ou seja, no âmbito das relações as pessoas darem um jeitinho porque ele insiste e porque, coitado, um homem não pode ter uma ereção sem ter que concretizar uma relação sexual e, portanto, este padrão que eu via, sei lá, dos avós, dos meus pais, eu vejo ainda em jovens, que é o que é o mais assustador e que têm a possibilidade de ter acesso a todas as informações, mas são informações que são muito orientadas para a performance, às vezes para determinadas statements, mas que depois internamente a pessoa não trabalha aquilo, não há um espaço de diálogo, um espaço de questionamento, ou um espaço em que as pessoas percebam que há coisas que não é suposto acontecer, não é suposto fazer fretes, não é suposto dares um jeitinho, só é suposto fazer sexo se tu tens vontade de o fazer, não vais começar sem vontade, não vais começar porque é suposto, não fazes isto e aquilo porque todas as outras pessoas da tua idade fazem isso, não fazes isto e aquilo, porque a pornografia diz que aquelas mulheres que lá estão são muito melhores do que tu, portanto tu tens que fazer o que elas fazem, senão és dispensada, porque todos querem mulheres que representem aquele papel. E, portanto, há uma data de equívocos, não é? Relativamente à sexualidade, novos equívocos, que agora a pornografia está por todo lado, e se pode ser usada de uma forma positiva, também pode ser usada de uma forma muito negativa, principalmente quando ela é consumida e quando desde muito cedo, e quando a aprendizagem dos miúdos é feita com base numa irrealidade, não é? E com a questão da performance, isto tudo por causa de quê? De inseguranças, questões do corpo, questões das relações interpessoais e, portanto, baralha-se muito aqui as coisas e, portanto, havia por outras razões no passado, não é? Por ser conservador, porque não era suposto, o papel da mulher era completamente diferente do papel agora, se bem que estamos sempre a lutar pela mesma coisa, não é? Mas naquela altura ainda era pior, efetivamente, mas existe aqui coisas que se mantêm. Eu fico perplexa, por exemplo, quando tenho um casal no consultório e que me dizem coisas que não era suposto dizer, não era suposto aceitarem isto ou aquilo. Têm acesso à informação, mas depois não mastigam a informação. Esse é que é ou seja, a educação sexual que é dada na escola muitas vezes é orientada para questões muito importantes que têm a ver com as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, ou mesmo a utilização dos métodos contraceptivos, o planeamento familiar, mas às vezes não há abordagem sobre as inquietações, sobre comportamentos sexuais, não se fala assim tanto, mas o que é suposto, não é suposto, ou questões relacionadas com o prazer. A palavra prazer parece que é uma coisa muito assustadora, não se deve falar porque estamos a promover o sexo nas crianças ou nos adultos, portanto temos que ser sempre muito cuidadosos com as palavras, não vai alguém estar a filmar dentro da sala de aula e ser um problema porque vai para as redes e, portanto, as pessoas estão aqui todas a viver neste momento uma
uma realidade que faz com que pareça que existe imensa informação. Eu ouço as pessoas dizer, pois, agora não há problemas de sexo, não há tabus no sexo. E eu vejo isso constantemente, e vejo as pessoas a porem-se a jeito de coisas que não é suposto porem-se a jeito e que acham e que normalizam como uma coisa que tem que ser assim. Não fazem as suas fronteiras, não dizem o que é que querem, o que é que não querem, não é? Consentem coisas que não querem consentir, mas consentem porque é suposto ter que se fazer desta forma. Portanto, eu continuo a ver estas coisas que no passado vi e que se mantêm, mas depois o tempo de procura de uma ajuda é muito mais rápido, efetivamente, as pessoas falam mais abertamente, consegue-se falar dos vários temas sem as pessoas ruborizarem, sem ficarem completamente inquietas, também as há ainda, mas portanto a grande evolução é um certo à vontade, que eu também acho que as pessoas têm, porque muitas vezes vêm diretamente ter comigo, porque me viram na televisão, não é? E nesse sentido sentem que eu não as vou punir, não é? Porque havia sempre aquela ideia, eu vou falar disto ao médico de família, ou não vou falar deste tema, as pessoas não falam do tema da sexualidade. Muitas pessoas tinham inquietação, iam ao médico e não colocavam isso, porque era o médico de família, tratava da família toda, vou falar sobre um problema sexual. Portanto, as pessoas tinham alguma reserva e os próprios médicos e as pessoas que intervinham nestas áreas da saúde muitas vezes também não faziam uma pergunta que era necessária, porque elas próprias também tinham as suas complicações, ou as suas preocupações, ou os seus próprios preconceitos relativamente à sexualidade, portanto também não faziam perguntas, não é? Então havia assim uma espécie de um vazio sobre a temática que eu acho que neste momento, transversalmente em todas as pessoas que trabalham nesta área da saúde, está mais aberto e portanto permite mais coisas às pessoas, mas pronto, mas isto é, enfim... Mas a saúde sexual é sem dúvida uma componente a ter em conta na saúde mental e na nossa saúde. Obviamente, sim. É uma coisa fundamental, porque sem isso, e engloba, não é só do ponto de vista da dor, quando falamos de saúde sexual temos que falar nesta perspectiva do bem-estar, não é? Das relações saudáveis, dos limites, não é? Tratar das questões que são disfunções sexuais ou dificuldades sexuais e repô-las, porque existem formas de ajudar as pessoas a terem de facto uma sexualidade feliz, mas depois assenta muito também nos direitos sexuais de todas as pessoas e elas precisam perceber quais são os seus direitos e às vezes deixam-se ultrapassar por convenções, pela família, sei lá, porque sempre foi assim, porque existe aqui uma espécie de uma manobra invisível que diz que as pessoas têm que se comportar de uma determinada forma, que se não houver penetração não houve sexo, que é suposto ter sempre o orgasmo, que se tocar aqui, se um homem tiver uma ereção tem que ir até ao fim, senão coitado transforma-se em pó, sei lá, e que as mulheres têm que ser sempre receptoras do sexo. Enfim, há tantas coisas ainda que apesar de tudo o que é este trabalho e muitas feministas e muito trabalho de ativismo sobre o papel da mulher, sobre a importância do clitóris, que é fundamental, que é o único órgão que tem como função dar prazer à mulher, enfim, continuamos a achar que a penetração é tudo. Não é, as mulheres não têm tanto prazer na penetração, a maior parte delas não tem, é preciso introduzir, e estamos em 2022 e estamos a falar sobre o clitóris como uma coisa fundamental. Estamos em 2022, é uma coisa extraordinária. Isso é mais aqueles episódios assim, de repente acontece qualquer coisa assim um bocadinho inesperada. A TV estava à procura de uma mulher que fizesse um programa que era baseado num outro programa em espanhol que se chamava Dois Rombos. Tinha uma espanhola, 30 e tal anos, espanhola, não é? A falar sobre sexo de uma forma muito destemida e tal. Claro que os espanhóis estão não sei quanto à nossa frente em termos das questões da sexualidade e eles queriam fazer um programa baseado naquele e andavam à procura e de alguma forma houve uma ou duas pessoas que recomendaram o meu nome, não sei como é que chegaram, e há um dia que eu saí do consultório e tinha uma mensagem da Júlia Pinheiro, essa é a parte engraçada da história, e a mensagem dizia, olha, deram-me, não sei se era o seu nome, deram-me o seu nome, nós vamos fazer um programa sobre sexualidade, baseado sobre os dois rombos, e deram-me o seu nome, e portanto, basicamente, eu estou-lhe a ligar para saber se está interessada em vir falar comigo, ou se me dá já um chute no cu, assim. E eu,
de rir, não é? E pensei, não, vou lá ver o que é, programa de televisão, bora lá. Pronto, lá fui eu para a TVI tentar saber, então ter uma reunião com a Júlia Pinheiro, ela pôs-me lá uns, não sei se na altura já era DVDs, já era VHS, já foi em 2015, em 2005, já não sei, devia haver ainda, já DVDs, acho eu. Não sei. E ela disse, olha, pôs-me a ver o programa da espanhola, não é? Eu fiquei tipo, espanhola, e olhei para aquilo e pensei, oh, não, esquece. E disse-lhe, pá, isto é feroz, como é que eu vou? E ela disse, tens aqui mais 2 ou 3, vai para casa, pensa, não digas nada agora, depois dizes-me qualquer coisa a seguir, pronto. E ele veio aqueles DVDs, ou os VHS, já não sei, vi o primeiro, fiquei com o mesmo impacto, vi o segundo, vi o terceiro, não sei se eram 3 ou 4, e depois de repente disse, não, mas eu sou capaz de fazer isto. Não consigo falar espanhol, mas eu consigo fazer uma coisa desta, desde que os conteúdos sejam todos meus. E assim foi. Fui ter com ela e disse, ok, bora lá. E ela nesse dia, então olha, vamos ali para um estúdio, vamos filmar-te já, e tu mas eu não tenho nada aqui, não, fala sobre o tema que tu quiseres e vamos trabalhar, vamos começar a fazer tipo casting, não sei lá. E pronto, assim foi, maquilhado, acho eu, fomos lá para o estúdio, já não sei que estúdio é que era, e começaram a gravar. Agora fala. E eu comecei a falar, acho que era até sobre transexualidade que eu falei na altura, e não sei o quê, e falo, não é? Depois começo a falar, falo muito, e nunca mais acabava, depois ela disse, ok, acabou, isso é fantástico, não sei o quê, está feito, temos programa, não sei o quê, pronto. E foi isso. Como é que foi a primeira estreia? Depois vi a imagem e disse, estou tão gorda, tenho que fazer dieta. Foi a minha primeira reação. A estreia foi passado uns meses, não é? Já estava mais magra, não comia. E então, quando foi impactante esse dia, porque era um programa em direto, não era gravado, era em direto, era 1h30 de programa que eu fazia, com entrevistas, com parte de formação, não é? Em que eu tinha uma televisão que explicava, o primeiro programa era sobre sexo oral. O mais importante disto é que as pessoas quando vão ao consultório não vão especificamente falar sobre sexo oral, se lavavam, se esfregavam, se tinham medo disto ou não sei o quê. E, portanto, este programa era um bocado ousado e explicativo, não é? Eu no primeiro programa explicava como é que os megma do pênis ou as vulvas e lavar e como é que se lambe e como é que... Portanto, entrávamos nestes pormenores, mas de uma forma tranquila a falar sobre o tema e de facto, mas não era comum. Eu lembro que havia um colega lá que era até neurologista, que mais tarde a comentar dizia, mas porquê que a Marta entra em tantos pormenores? Assim, por um lado porque posso e por outro lado porque não existe mais lado nenhum que se fale com naturalidade sobre estas questões e que as pessoas têm imensas dúvidas. Eu recebia e-mails que nunca mais acabavam das pessoas com perguntas que para mim eram perguntas muito quase adultos a fazer perguntas que eu acharia que eles já deveriam ter resolvido muito mais cedo. Foi um impacto de realidade muito interessante aquele programa. E pronto, e naquele dia foi 1h30, sem intervalo, disse, não, temos de ter intervalo. Na altura o Muniz disse, não, a Marta consegue, sem intervalo. Parti os óculos naquele dia, portanto fiz o programa todo sem óculos, não é? Eles tiveram por uma laranja na câmara principal, porque eu também não via à distância, porque tenho miopia, e fiz. Olha, não sei como, a partir daí fiz sempre sem óculos, pensei, isto distrai-me dos nervos. E pronto, e foi o impacto, depois gostaram muito e depois teve um impacto positivo para... Mas eu tinha de ter, para mim, o que era fundamental era ter a certeza que eu controlava os conteúdos, ou seja, uma coisa é a escolha, sei lá, dos convidados, ok, podia não ser eu a escolher, eu podia sugerir, mas se calhar a estação poderia preferir que fosse aquela pessoa, porque queria promovê-la, não é? Havia determinado tipo de coisas que eu não controlava, os vox pops, aquilo que se perguntava, não sei o quê, mas os conteúdos, aquilo que passava, todos os temas, eram eu que os escrevia, era eu que os pensava, era eu que respondia às pessoas e, portanto, não havia nenhuma intervenção, porque eu era a pessoa mais habilitada para o fazer, não é? E, portanto, mas isso eu disse desde o início. Eu faço, mas a partir do momento que interferirem dentro dos meus conteúdos, eu o programa termina. E era a única forma que eu tinha de controlar, porque aquilo era uma máquina e eu estava a entrar, tipo, inocente, tipo...
não era o meu mundo, não é? E pronto, isto tem muitas, e ainda por cima era uma produção tripartida, não sei o quê, portanto aquilo foi impactante, mas correu bem. Olha, tinha uma equipa extraordinária, ainda algumas pessoas fazem parte do meu coração, porque de facto foram impecáveis. Aquilo era uma equipa imensa de pessoas, pesquisadores, realizadores, técnicos, maquilhadores, era mesmo assim, eu entrei numa grande produção, mas assim mesmo muito em grande, não é? Portanto, entrei assim, e foram impecáveis, não é? Para me ajudar também, depois de conseguir fazer aquilo, não é? Pronto, mas acho que uma certa inocência também ajuda, quando as pessoas sabem muito, às vezes. Acho que foi uma boa experiência. Foi muito positiva, gostei imenso. Depois fizemos uma segunda série, já não avançámos para a terceira, nunca percebi bem porquê, mas pronto, são os tempos das coisas, e teve um impacto muito grande a nível nacional. Sim. E que esse eu não fazia a mínima ideia que iria ter. Eu estava tipo, eu vou fazer isto e sinto-me bem por fazer isto e não tenho vergonha, isto. Mas não sabia que ia ter tanto impacto, a nível das escolas, desde os mais pequenos aos maiores, à igreja, às universidades, empresas, de repente eu estava em todo lado e as pessoas olhavam para a sexualidade de uma forma diferente, e acho que era uma espécie de educação sexual para todos, não é? Um discurso muito dirigido a toda a gente, para se compreender, não era um discurso académico, nem muito restritivo, e portanto eu acho que essa foi uma das grandes mais-valias, era descontraído, sorridente, com certo humor e explicativo, e com mãos e o que fosse para explicar e tal, mas muito direto. Eu acho que foi esse o grande truque da coisa. Eu acho que não mudei enquanto pessoa, e eu acho que as pessoas que me conheciam antes me veem mais ou menos da mesma maneira, portanto não me subiu à cabeça, nunca me iria subir à cabeça. E esse impacto de estar nos sítios e as pessoas andarem atrás de mim e a apontar, até era a parte que me chateava mais, para dizer a verdade. Mas as pessoas ao mesmo tempo tinham tanto respeitinho, porque, ou seja, colocaram-me ali num determinado estatuto que ninguém me incomodava, não eram ordinárias as pessoas, não via, não é que podia ser, não é que esta mulher fala de sexo, então bora lá dizer qualquer coisa. E não, as pessoas dirigiam-se a mim, até às vezes quase para pedir uma consulta. Nunca mais me esqueço de um senhor lá numa loja de roupa só feminina, veio atrás de mim, que precisava de ir a uma consulta, se eu aconselhava, e no meio da loja, no cima, ele era surdo, falava a boa voz, e lá eu expliquei o que é que ele tinha que fazer e tal, portanto... Expôs o problema. Depois expôs o problema e como é que podia... E orientei no caminho, no sentido de quem é que podia pedir ajuda e como é que era e não sei o quê, mas as pessoas tinham esse respeito que era interessante, não era? Ou seja, podiam olhar para mim e dizer, ok, se esta fala de sexo, bora lá entrar a... E não que as pessoas não pudessem pensar e não tivessem as suas próprias fantasias, mas eram problemas dela, que a fantasia é uma coisa que ninguém pode controlar na cabeça da pessoa. Mas eu acho que teve um impacto, se calhar, talvez para os meus filhos tenha sido um impacto mais negativo também, no sentido de ficarem muito expostos. Se bem que eu sempre... nestas coisas poderia-me ter posto a jeito das revistas cor-de-rosa, lá em casa, os filhos, aquelas coisas, e eu sempre recusei. Havia uma coisa que todos queriam, que era deitar-me sempre numa cama para fazer sessões de fotografia, e eu sempre também me recusei a deitar. Disse, não, isto é em pé. Conversa, não vem aqui para ir ao encontro, e portanto, por isso é que eu digo que as pessoas tinham as suas próprias fantasias, então imaginavam que aquelas coisas de fotografia era eu deitada. Disse, não tenho fotografias em nenhum sítio deitada. E quanto à intimidade da família, preservei sempre muito e fui sempre muito, muito seca relativamente à possibilidade de invadirem o meu espaço. E foi uma coisa santa que eu fiz. Mesmo assim, os meus filhos ficaram expostos, sabiam que era a mãe, desgraçada, a minha filha tinha 14 anos, levava sempre, um dia a seguir ao programa, as miúdas todas a perguntar e ela quase a fazer de Martinha, não é? Lá, coitada da Bárbara, tinha que dar resposta, ou telefonava-me no meio das aulas, mãe, não perguntes quem é o nome e não sei o quê, mas responde a isto e não sei o quê. Portanto, ela teve o impacto de ter uma mãe com esta visibilidade, até com uma temática da sexualidade, se calhar aquilo que eu não tive, ela eventualmente teve um impacto mais negativo. Não? Imagino que a educação sexual dos seus filhos tenha sido uma coisa muito... Sim, era tranquila, não é? Eles falavam sobre coisas, não é? Eu sei quando é que eles se iniciaram sexualmente, ofereci-lhe flores à minha filha, falámos então contracepção, sobre o prazer, que era coisas que eu achava que também era necessária, não era só dizer, veja, vê lá se não, aquelas coisas que eram muito típicas portuguesas, vê lá se não engravidas, vê lá se não me aparece. Era, ok, isto são os métodos, mas
é preciso que isto seja uma coisa positiva. O sexo só faz sentido se for algo positivo, se for uma coisa forçada, se for uma coisa negativa, se for uma coisa que nos faz infeliz, então mais vale comer chocolates, não é? Fazem-nos de certeza muito mais melhor a vida, não é? Pronto, para quem gosta, não é? Senão outra coisa qualquer. Mas pronto, eles falavam comigo, não é? A Bárbara é mais à vontade, o João menos, mas ambos, em todas as circunstâncias relacionadas com a sexualidade, era um tema que eu falava com ambos e ambos me vinham ter comigo para isso. E era claro, os miúdos iam lá em casa, descobriam preservativos, eu lá ligava às mães a dizer eles estiveram aqui a brincar com preservativos, ótimo, assim já não tenho que falar com o assunto, diziam as mães. Não, se calhar vai ter que falar no futuro, mas pronto, mas é só para avisar, para não achar estranho. Eles já são adultos hoje em dia? Sim, já são, tenho uma filha de 30 e um filho de 25. Em relação ao papel que a Marta desempenhou nessa altura na televisão, porque depois houve mais programas depois desse. Sim, fiz vários programas, outros mesmo da minha autoria, e portanto fui fazendo, depois fiz mais um na TVI, depois passei para a SIC, e depois tinha mais um que depois acabou por não acontecer, que era relacionado também com a sexualidade e a comida, mas depois acabou por não acontecer, depois participei, enfim, mas aí era no 5 à meia-noite, mas aí já não era um programa de sexo, era inserido, apesar de falar sobre sexualidade, era bastante diferente os contornos do programa, sim. Acho que depois dos seus programas terá havido aqui um vazio nessa temática, em termos televisivos, digo eu, não sei se houve mais. Não, foi havendo programas variados e muitas vezes até inseridos naqueles programas da tarde, havia ali um bocadinho de tempo, uma rubrica que se falava e não sei o quê, nas Chico Radicais houve, ou outros canais, eu não sei o quê, mas com este impacto não, acho eu, não é? E houve outros programas, não é? O João Machado Vaz tinha o seu programa, a Gabriela Moita, na altura, o Francisco Alan Gomes, teve programas, mas se calhar eram com uma tonalidade mais, não sei se pode dizer mais séria, mas mais académica, portanto tinham outro registro, eram importantes também e o João Machado Vaz, no início, trouxe muita gente para esta temática da sexualidade, foi extremamente importante. Eu acho que há espaço para todos, não é? Eu acho que este programa teve muito impacto, porque era uma altura em que as pessoas ainda viam também as principais televisões, agora é cabo, não é? É muito cabo, e porque na altura, de facto, estamos a falar de 2005, não é esta realidade que temos aqui, não é? Não havia telemóveis com estas phone, esta coisa que nós usamos agora, não é? E, portanto, é uma realidade diferente, não havia Instagram, não havia Facebook, não havia redes sociais, estamos a falar de um tempo em que não há redes sociais, o que faz uma dinâmica completamente diferente, não é? Agora, existem muitas pessoas a falar sobre sexualidade e bem, outras menos bem, mas muitas que são ativistas e não sei o quê, que têm um papel e pronto, e as coisas que acabam por ser influências também, às vezes são um bocado radicais, outras menos radicais, mas eu acho que quanto mais se fala, mais se transforma as coisas que são tabus em coisas mais simples para todos e, portanto, isso é sempre uma mais-valia falar sobre os temas. Era mesmo a isso que eu queria chegar, porque eu agora, uma em particular que eu sigo e à qual acho muita piada, muito mais jovem que nós, como é normal, fala para outra geração, para a geração dela e para os mais novos, e queria perguntar como é que vês agora esta nova geração a falar, a forma como agora é falar o tema. Sim, eu acho que agora, ou seja, eu confesso que depois acabo por não ter tempo para acompanhar muito, mas vou sabendo, mas não sigo ninguém, mas vou vendo aqui mesmo até, desde o humor até colegas da área, não é? Por exemplo, o tema da sexualidade é um tema muito transversal aos humoristas, por exemplo, aos temas dos humoristas, aos temas, sim, das influências que não são da área da sexologia, nem são da área da psicologia, e também as que são dessa área, que são as pessoas mais bem informadas e que não é só dizer coisas e não sei o que, ter consciência porque uma coisa é dizer coisas que todas as outras vão responder e são giras e fala-se bem, outra coisa é dizer coisas que são corretas cientificamente, e há uma diferença significativa e isso é preciso ter em consideração. Mas eu fico muito contente com todas, já acho que há espaço para toda a gente, não há aqui esta coisa da concorrência, vai tirar o palco ou não sei o quê.
Acho que aqueles que conseguem trazer os jovens a ouvir um determinado discurso, a ter uma consciência diferente das coisas, é fundamental. Portanto, os modelos agora é Instagram, não é? É os lives, é os influencers e as coisas às vezes muito com a imagem muito editada e muito... Há temas que eu acho que vêm só para ter mais seguidores e que são um bocadinho folclóricos e que não são nada interessantes, mas no meio disto tudo há muitos temas que são principais e que ao se falar sobre eles faz com que as mentes fiquem mais abertas e isso é que é fundamental, portanto eu acho que é sempre tudo bem-vindo. Quando é muito só para o folclore, isso eu acho que é um bocadinho desinteressante e estamos a pôr a tónica na coisa, no ângulo diferente. Dou exemplo, as questões, por exemplo, com os brinquedos sexuais vendem muito, não é? Não só porque existem pessoas que querem vender os artigos, como existem as marcas que foram ter coisas para mulheres, enfim, determinado tipo de artigos que é um sucesso para as mulheres, porque conseguem atingir o orgasmo. Eu fico sempre preocupada pelo outro lado, ou seja, ok, tudo bem, estamos a dar uma ferramenta para uma mulher ter um orgasmo, mas é o orgasmo verdadeiramente o que mais importa? Pergunta número 1. Se sim, ok, temos as ferramentas, porque independentemente de terem parceiros ou parceiras incompetentes, elas resolvem sozinho, mas a questão está antes, ou seja, na interação entre a outra pessoa não é melhor a gente perceber como é que chega lá? Vamos substituir tudo por pilhas ou vamos aumentar a competência das pessoas para chegar a um determinado sítio? É que se ficarmos todos viciados em pilhas, o corpo já não funciona sem elas. Porquê? Porque uma pilha tem um ritmo mecânico de tal forma que não se compadece com uma língua, com um dedo ou mesmo com um pênis, se for o caso, não é? Ou seja, o corpo fica habituado a um determinado ritmo que nenhum homem ou mulher consegue, e portanto começamos a limitar. Enfim, uma coisa é brincar, outra coisa é de repente dizer, somos todos tão autossuficientes, não precisamos da outra pessoa e portanto usamos isto é o último topo de grito e não sei o quê, vamos atrás, tudo a comprar porque assim já tem, mas há um assunto por detrás que não está a ser falado, que é, mas para que tu precisas disto? Por exemplo, é muito comum numa consulta de se falar de que ele comprou, ele foi ao sex shop a ver se apimentava a relação. E, portanto, há uma ideia geral que se a gente tiver estes brinquedos, a vida sexual dos casais é muito mais interessante. E eu costumo dizer, ok, se as coisas não estiverem bem, o básico não estiver bem, não há máquina que funcione. Quer dizer, ela vai funcionar, mas rapidamente vai ficando com as pilhas bolorentas, porque não é aquilo que resolve a intimidade. As máquinas não resolvem a questão da intimidade. E, portanto, elas podem ser folclore, são super giras. Eu lembro-me que quando fazia o programa falava tantos assuntos e às vezes era abordada por causa de um momento que havia no final, quando eu fazia uma entrevista, e depois havia uma brincadeira com objetos sexuais que o convidado escolhia nunca mais me esquecer, era a Alexandra Lencastre, que escolheu uma língua vibratória e aquilo falou-se, ou seja, eu pensei, bolas, disse tantas coisas interessantes neste programa, o que as pessoas fixaram era o folclore, que era uma língua vibratória, que era tipo excitante, kinky, não é assim uma coisa, então eu ia para o Porto, nunca mais me esqueço, fui à casa de banho na autoestrada, estava uma senhora a fazer a limpeza, de repente reconheceu, por favor, doutora, diga-me onde é que se compra aquela língua vibratória? E eu pensei, bolas, disse tantas coisas giras, tão importantes. Ela quer saber onde é que se compra aquela porcaria, que aquilo não serve para nada. E pronto, são as histórias. Mais uma vez. Então, eu sou convidada, na altura, pelo Manuel Frujás para ir ao Porto, ao primeiro TEDx que ele estava a organizar, ao Porto. E o Manuel, na altura, disse-me, não queres falar sobre a felicidade sexual? Ok. E eu, na altura, ainda não conhecia bem o conceito, portanto, estamos em 2010, não é? Outra vez, já aqui passaram muitos anos, agora o TEDx toda a gente tem, temos as aplicações, à data isso não acontecia. E eu, quando percebi exatamente a dimensão do que era, fiquei um bocado nervosa, vou falar e tal, lá fui eu para o Porto e foi um dia extraordinário, aquele dia do TED, porque é sempre muito inspirador, foi pessoas... a ideia é haver muito networking, mas as pessoas são inspiradoras e vão com esse espírito e muito de ajudarem-se mutuamente, portanto é um espírito claramente muito interessante e espero que continue assim o espírito, porque eu não tenho ido ultimamente, mas é inspirador, verdadeiramente inspirador. Acho que vale a pena as pessoas irem assistir a estes eventos. E
E aquilo que decorreu, tal, vim para Lisboa e no dia seguinte, ou à tarde, enfim, adormeci no sofá, acordei e tive a que eu chamo uma epifania. Vou fazer um museu pedagógico do sexo. Foi assim. E depois, a partir daí, comecei a pensar um museu, mas... E porquê museu, não é a tal pergunta? Porque, de facto, eu sempre, para já, adoro museus, adoro lojas de museus, gosto de arte contemporânea, mas gosto, em termos gerais, de ir... O mundo do museu é uma coisa que sempre me fascinou, é um espaço que eu acho que é muito... que é meio mágico, não só, as obras até podem ser melhores ou piores, não interessa, mas é toda... tem assim uma áurea que eu gosto muito, não é? Mas, acima de tudo, também, se calhar, por esta minha história, não é? Eu gostava de ter sido artista, gostava de arte, fui para a Antónia Rui, portanto sempre tive assim um imaginário artístico muito presente. E depois achei que o museu, não existia nenhum museu pedagógico do sexo, existia pelo mundo museus do sexo. Eu já tinha visto um ou outro, depois vi mais, fui visitar especificamente mais depois de ter tido esta ideia, e todos eles achei-os todos muito interessantes. Aquilo que eu dizia há pouco dos objetos sexuais, no fundo, era o que eu sentia quando ia para estes sítios. Havia embaixo era a zona dos chicotes, BDSM, depois ia-se subindo, depois tinha falos, os da África, os não sei de onde, os em caracol, os redondinhos, os bicudos, não sei o quê, depois as coisas mamas. Mas, quer dizer, para mim aquilo não era um museu, era um espaço cheio de artefactos amontoados, muitas vezes cheio de pó. Quando fui ao Pigalle, aquilo havia lá uma coisa cheia de pó, nem limpava o raio do pó entre os falos, e eu pensei, mas que coisa mais desinteressante. E, portanto, então eu pensei, não, eu gostava de ter um modelo de museu que para já, que tivesse um impacto na comunidade diferente daquilo que eu imaginava que aqueles tinham esses museus que eu visitei, que eu também já tinha pesquisado, tinham. Que era um museu para atuar junto da comunidade, ou seja, era um museu que pudesse acompanhar crianças, jovens, adultos, séniores, ao longo da sua vida, tendo um impacto não só através das exposições, e essas exposições tinham sempre um caráter qualquer pedagógico, porque a ideia de educar está sempre muito presente nas minhas ações e, portanto, ensinar qualquer coisa, e, portanto, esta faceta, não é? Aliás, as pessoas às vezes dizem museu do sexo, isso não, museu pedagógico de sexo, quase parece que é cortar a onda, não é? Pôr ali o pedagógico parece tipo, vamos a ficar... Não, mas ao mesmo tempo as pessoas dizem, mas porquê que puseste pedagógico? Então é muito mais fácil dizer museu do sexo. Não, porque é um museu pedagógico. Tem um objetivo pedagógico muito importante, e a ideia era, dentro do mesmo espaço do museu, poder ter em simultâneo crianças, jovens e adultos com exposições específicas para cada idade, em que uns podiam ver tudo, outros só podiam ver determinadas coisas, mas no fundo que desmistificassem, que é um museu que no fundo tinha aqui um impacto sobre a educação sexual ao longo da vida, e todos nós precisamos de educação sexual ao longo da vida. O facto de ter tido na escola não significa que somos melhores entendedores daquilo que é a sexualidade do que aqueles que não tiveram, e em todas as fases da nossa vida nós vamos ter desafios. Na maternidade, na paternidade, na alteração da idade, na doença, nas doenças mais de idosos, na deficiência, montes de coisas da nossa vida. A sexualidade é transversal e tem que se falar sobre isso, portanto estamos sempre a ter que educar. As questões dos preconceitos, dos mitos, dos tabus, das reservas do corpo, e portanto eu achei que com o museu, com exposições que as elevava, a ideia era elevar o tema da sexualidade não a estes botequins, ou este bafom, mas elevá-lo à arte contemporânea, a uma coisa nobre, iria fazer com que as pessoas também falassem da sexualidade de uma forma menos bafom, menos com os sorrisinhos, mas olhassem isto de uma forma muito mais interessante e muito mais abrangente. E também uma coisa bela, não é? Então, associar uma coisa bela a outra coisa bela, que é a arte e a sexualidade. E, portanto, comecei a carburar sobre esta coisa, mas depois pensava, mas eu sou clínica, não é? E eu também sou ativista, e eu acho que tem que haver missão associada a isto, e a comunidade, e as escolas, e, portanto, a coisa foi construindo, e eu ia sonhando, no sofá ou em pé, não sei já, e portanto pensei, ok, temos um museu, onde cabem todos, mas é um museu onde também dentro de si há a possibilidade das pessoas acederem à clínica,
que é uma coisa que os museus não têm, ou seja, poder haver uma forma de, não só pelo belo, mas se tens problemas, se tens questões, haver a própria estrutura museológica, permitir que haja uma coisa incorporada, que era uma coisa que as pessoas achavam muito estranho, parecia, ok, queres à força pôr a clínica, não é à força, porque eu sei que é preciso, e portanto se puder ter esse serviço, mas como terem outros, não é? Ou seja, toda uma programação que tenha a ver com educação sexual, com clarificação, com provocações para as pessoas pensarem. Nós todos precisamos de desafios para pensar sobre as coisas de uma forma mais esclarecida, tirar dúvidas e perguntar e rir sobre a matéria, porque a sexualidade tem que ter humor, senão também é uma chatice. Pronto. E portanto, incluir isso. E depois missões, ok? Era um museu que todos os anos, por ano, quando eu idealizava as exposições, por ano há uma missão para este ano. Uma missão, sei lá, para lidar com a violência sexual contra as mulheres, sei lá, temas particulares da mutilação, questões relacionadas com a orientação, coisas que eu achava que eram bandeiras para aquele ano seriam importantes, então associar sempre em cada ano uma temática que tinha a ver com este espírito de missão, mas também de ativismo, tentar juntar pessoas, pares, fazer ciência dentro do museu era outra das questões que eu queria. E ao fazer ciência significava que o próprio museu tivesse essa capacidade com os visitantes e com as pessoas que vinham às exposições, elas próprias também poderem estar receptivas a responder a questionários ou a determinados desafios da ciência para produzir ciência com pares, com as universidades, com as sociedades portuguesas de sexologia. Portanto, era uma coisa muito completa, era arte, mas também tinha todas estas variantes que para mim me pareciam que tinham que estar sempre juntas. E depois aí as questões depois, enfim, já me chamaram várias vezes de ser um bocadinho megalómana, não é? De querer tudo, não é? E isso poder ser um problema, talvez. Mas quando a pessoa pensa numa série de coisas e que acha que elas são todas importantes, depois parece que não consegue dispensar nenhuma. Se calhar a estratégia era começar numa, não é? Ou seja, ir caminhando. Mas depois tem a ver com as personalidades da pessoa conseguir assim, não. E este museu, desde 2010, estamos em 2022, já tive várias formas, já teve pessoas associadas que não estão, que já tiveram, já era exposições, já era para o Porto, era para Lisboa, já foi online, já foi uma série de coisas e, enfim, aqui há cerca de 3 anos, já passou, não sei se já vamos para 4, fiz a apresentação do projeto à Câmara de Oeiras, ao município de Oeiras, e começou-se a pensar na hipótese de um museu e depois, a certa altura, pensou-se que seria o mais interessante seria começar por avançar para uma exposição, não é? E para se tentar perceber qual era o impacto de uma exposição e como é que as pessoas também recebiam uma exposição e depois logo se via se havia mais alguma coisa ou não, e então propuseram-me que pensasse numa exposição e eu apresentei a ideia desta exposição, Amor Venéreas, Viagem ao Prazer Sexual Feminino, como a primeira exposição deste conceito de museu, que não é um museu físico, mas é uma ideia de museu com uma marca, que é uma coisa também curiosa, ou seja, como é que o museu apresenta a sua primeira exposição e não tendo um edifício físico, não é? Nós vamos estar a apresentar esta primeira exposição dentro do espaço do Palácio Anjo, em Algés, não é? Mas o espaço Algés não é o Musex. O Musex é uma ideia construída de tudo o que ela quer e está a apresentar a sua primeira exposição, portanto não é um museu físico, é um museu ideia, é um desafio. É difícil, mas quer dizer, mais do que pensar, ok, não é físico, portanto não tem dignidade ou não tem é pensar, ou seja, isto é pensado, a cabeça é a mesma, quem pensa na exposição e quem pensa em criar este museu. Não tem um edifício, mas nós não precisamos ter edifício, então hoje em dia, até depois destas questões do Covid, em que as coisas passaram a ser muito desmaterializadas de alguma forma, é pensar, há um conceito de museu que está construído desta forma e que a sua primeira materialização, não enquanto Musex com edifício e lá escrito na parede que é Musex, mas sim uma primeira exposição que essa sim as pessoas podem vir ver e perceber. Não conseguem perceber tudo, porque só temos uma exposição, portanto eu não consigo pôr aqui 3 exposições, mas consigo juntar nesta exposição várias linhas que têm a ver com este conceito de museu. Não é? A questão da ciência, vamos ter um estudo a decorrer durante toda a exposição, um estudo que há de depois ter uma série
os seus resultados serão publicados e em revistas científicas e por aí fora, portanto temos aqui uma série de sinergias para que isso possa acontecer. Vai haver clínica dentro do Palácio Anjos, ou seja, vai haver a possibilidade das pessoas terem uma consulta de sexologia individual ou de aconselhamento conjugal, com uma parceria que é feita com a Associação do Planeamento da Família. O estudo é feito com a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica e com o Gerador. Portanto, temos aqui várias sinergias para ir ao encontro de fatores ou eixos fundamentais que eu quero para o Musex e que estou a tentar conseguir incluir nesta mesma exposição. Vamos trabalhar com as escolas, vamos ter visitas orientadas para todos os ciclos, vamos ter propostas até para o primeiro ciclo, sendo que isto não é uma exposição para criança, é para todos, mas não é para criança, mas temos serviço educativo e, portanto, vamos ter também propostas para todas as idades, dos mais pequenos aos mais adultos, mais séniores, ou o que for, exatamente para, dentro desta possibilidade, que é uma exposição que vai decorrer durante 6 meses no Palácio Anjos, ter também uma série de propostas que vão para além da exposição. As pessoas vão ver a exposição, mas vão haver muita programação, discussões, debates, keynotes, oficinas, uma série de tertúlias, de fins de tarde aqui no jardim, ou seja, tudo intervenções que vão trabalhar vários tipos de temática relacionada com a temática desta exposição, que é sobre a sexualidade feminina, mas de discussão, ou seja, é um prolongamento daquilo que se vê aqui, não é? Ter outras ações que vão decorrer e para criar aqui ainda mais a possibilidade de esclarecimento e não sei. Mas o acervo, a exposição é uma exposição de obras artísticas. Obras de arte, portanto, então como é que isto, para montar esta exposição, obviamente há uma equipa, não é? Fazem parte desta equipa, a Fabrícia Valete, que faz a curadoria comigo, portanto eu conhecia no âmbito do Museu Beira-Arte e, portanto, fiz-lhe este convite de poder fazer a curadoria comigo. Depois temos o produtor, um produtor executivo que também, por acaso, tem a ver com o Museu Beira-Arte, é um dos produtores do Museu Beira-Arte, que também depois foi convidado para fazer a produção desta exposição. Depois convidámos os espacialistas para trabalhar a cenografia desta exposição, porque o conceito da exposição é muito particular, mais uma vez, ou seja, esta exposição, Amor Venéris, não vou desvendar já, mas Amor Venéris quer dizer clitóris, já desvendei. E a viagem ao prazer sexual feminino é uma viagem que se entra neste palácio. Este palácio, no fundo, representa um corpo feminino, portanto a ideia é que as pessoas, quando estão a entrar aqui, estão a entrar num corpo feminino. A exposição começa fora, haverá também toda já uma obra de arte no exterior do palácio, que remete para a cabeça desta mulher, e depois, metaforicamente, o edifício passa a ser um corpo feminino. Não se vê os bracinhos, nem as mamas, não é literal, portanto, é metaforicamente, estamos a entrar dentro da pele, dentro da intimidade de uma mulher. E estamos a entrar pela cabeça, pelo cérebro. Portanto, a exposição é dividida em 3 partes, o cérebro, a pele e o clitóris. Digamos que a cabeça é o principal órgão sexual, a pele é o maior órgão sexual e o clitóris é o único órgão sexual que tem como função dar prazer à mulher. Portanto, está dividido desta forma este percurso do prazer sexual feminino, mas há um primeiro desafio quando se entra dentro do palácio, quando se entra dentro da exposição. Esta mulher, este edifício, esta exposição, pergunta às pessoas se querem pedir ou não consentimento para entrar. E, consoante a sua resposta ou a sua ação, vão ver exposições diferentes inicialmente. Vão ver tudo no final, mas vão para a esquerda ou vão para a direita e vão, não queria muito levantar-se hoje, pode ser, mas basicamente isso implica, portanto, estamos no fundo, é o primeiro ato pedagógico, é um checkpoint pedagógico em que a pessoa que entra, o visitante que entra, vai ter que fazer essa escolha. Consoante a escolha, começa a ver a exposição de um determinado ângulo, mas depois será convidado para ver o segundo ângulo, ou começa a ver do outro ângulo e depois vai ao primeiro. E no meio destes ângulos que se mudam, cada vez que a pessoa faz esse trajeto, depois também recebe um manifesto sobre as questões relacionadas genericamente sobre o consentimento, porque também quero que as pessoas saiam daqui com
com um statement, digamos assim, para lerem, mesmo que não possam ler aqui. E, portanto, mas esta exposição foi sendo montada durante este tempo todo. De facto, só se consegue montar uma exposição, de facto, como uma equipa, porque depois, por muito que a pessoa tenha muitas ideias, é preciso, e eu estou a entrar, mais uma vez, dentro de um mundo que não é o meu mundo, não é um mundo dos museus, portanto eu preciso ter uma equipa que tenha esse know-how, não é, para que isto corra bem, portanto todos juntos conseguimos construir aqui, acho eu, uma exposição que eu acho que vai ser interessante para as pessoas verem e pronto, e com este desafio transformar este palácio numa segunda pele, não é? Com a cenografia dos espacialistas. Ao entrar neste palácio, as pessoas que conhecem o palácio não vão reconhecer o palácio, não é? Ou seja, as obras que vêm de várias coleções, portanto, vêm de coleções principais de museus muito importantes em Portugal, de colecionadores particulares, obras que vêm de Inglaterra, que vêm de França, que vêm de Nova Iorque, artistas, nós convidámos artistas especificamente para fazerem obra específica para a exposição, portanto, a Ana Pérez Quiroga, por exemplo, o Zé R43, a Cláudia Camacho, vamos ter perfumes feitos para a exposição. Depois há obras específicas como o nosso grande amor Venéris que vai estar presente, também foi feito especificamente para a exposição. Portanto, vamos ter uma exposição que tem obras de arte, Paula Rego, vamos ter também um vídeo feito especificamente para uma das partes da exposição pela Ana Rocha de Sousa. Vamos ter artistas portugueses internacionais de relevância e, portanto, vamos ter a possibilidade de entrar neste percurso, não é? Pelo CED, com obras específicas, com também algumas experiências lúdicas e pedagógicas que têm a ver com os sentidos, na área do cérebro. Depois vamos caminhando pela pele, vamos seguindo, vamos subindo, isto também tem a ver com a resposta sexual feminina. Portanto, no fundo, não se consegue dizer tudo numa exposição, obviamente, senão tínhamos de ter as paredes todas escritas a estar sempre a explicar tudo. A ideia é que as pessoas também façam as suas próprias leituras, não existe uma leitura única, não é, sobre a sexualidade. É, acima de tudo, um espaço de reflexão, um desafio, uma forma de olhar, de pôr, enfim, em cima da mesa o tema da sexualidade feminina e do prazer sexual feminino, não é só a sexualidade, mas também pensar sobre questões que têm a ver com a violência sexual sobre as mulheres e, portanto, toda esta exposição é pensada para envolver as pessoas, para questionar as pessoas, para as pessoas, umas gostarão mais, outras gostarão menos, mas eu acho que todas vão sair com questões, inquietações, o que é bom, porque vão atrás das respostas, e também com as provocações que nós vamos fazer, acho que vão ser úteis até para pensarem a sua própria sexualidade, as suas famílias e por aí fora. Acho que vai ser muito interessante. E esta ideia de associar estas obras de arte são, pronto, há peças muito bonitas, as pessoas não vêm aqui ver um museu do Pigalle, não vamos ter artefactos nem pénis, portanto quem vem atrás do pénis, olha, lamento. Mas vamos ter outras coisas muito interessantes, portanto desafio toda a gente a vir cá. A exposição vai inaugurar a partir do dia 25 de junho até ao final do ano, portanto terão 6 meses de exposição e a oportunidade de nos acompanhar e de assistir a esta exposição, porque eu acho que vai ser interessante.